O homem chegou! Olá, Paulo, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bom? A doutora Ivani também entrou, os papais, tá. Já tem um monte de pergunta aqui para você. Eu só queria que você primeiro se apresentasse para o nosso público, tá? E falasse também aí um pouquinho de como você trabalha. E eu estava justamente falando como que a gente se conheceu. Na verdade, eu hoje, meu marido me mandou um áudio, um stories do Dr. Paulo Bilinski. Ele falou: olha esse cara. E aí eu entrei, achei da Tá. forma que você fala muito legal, republiquei, marquei você e a gente entrou em contato um com o outro. E é por isso que ele está aqui, meninas. Eu sei que hoje é uma sexta-feira de carnaval, todo mundo podia estar se divertindo, mas isso aqui que a gente está fazendo é muito mais importante, porque isso aqui é para a vida toda. É um conhecimento que a É gente vai isso aí. sair daqui feliz de saber que a gente pode mudar a vida de algumas pessoas que estão sofrendo. Vamos lá, Paulo. Então Boa eu noite. vou. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É sempre um prazer ter uma chance de conversar um pouquinho sobre um tema tão importante que é a juventude, como preservar a juventude em relação a todos esses criminosos e todos esses monstros que estão voando por aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou explicar mais ou menos de onde eu venho. Então, eu sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Hoje eu estou atuando no 100º Distrito Policial da capital, mas eu já trabalhei no Departamento de Homicídios e dentro do Departamento de Homicídios eu trabalhei com a investigação de homicídios que a vítima é criança ou adolescente. Nossa. Então foi aí que eu aprendi a lidar com esse público que é tão especial, né? Então ali a gente lidava com vítimas que desde crianças que tinham acabado de nascer até crianças de 17 para 18 anos. Então ali que eu tive o primeiro contato com essa criminalidade especializada, porque escolher uma criança ou um adolescente como vítima de um crime é uma característica específica do criminoso, né? É só para adicionar um pouquinho aí, eu sou professor de medicina legal e professor de criminologia. Então Tá. eu já trago alguns elementos de psiquiatria forense, de psicologia forense, de criminologia, né? O perfil da vítima, a vitimologia. Então isso ajuda a entender um pouquinho o contexto, né? O conjunto das coisas. Então, esse caso específico, né? A vítima veio junto com a mãe dela para a delegacia de polícia, informando que tinha acontecido algo estranho com o professor, né? O professor, ele é uma escola de inglês bem conceituada. Eu ouvi falar a vida inteira dessa escola e a menina me informou que há mais ou menos um ano ela faz inglês nessa escola, há 6 meses ela faz inglês especificamente com esse professor. E que ela sempre teve uma relação tranquila com ele, mas sempre de uma intimidade além do que seria profissional. Tá? Tá. Então, esse professor estava sempre em contato muito próximo, sempre tinha conversas muito íntimas, e aí nesse dia específico, ela chegou para a aula 8h10 da manhã, o professor chegou um pouquinho mais tarde, eles foram para uma sala sozinhos, só os dois. A sala estava fechada, janela fechada, tudo cortina. O professor colocou um documentário do Netflix e eles estavam assistindo esse documentário do Netflix, oportunidade em que ele começou a passar a mão na perna dela, na nádega, na região pubiana, e aí a menina, o que me chocou muito foi a reação dela, né? A reação dela foi ficar absolutamente parada, né, como uma estátua, sem conseguir se manifestar sobre o que estava acontecendo ali. E a partir desse momento, ela começou a imaginar estratégias para sair da presença do professor. Ela mandou uma mensagem de WhatsApp para uma amiga, dizendo: olha, o professor aqui está me abusando, né? Ela Coitada. estava em choque. A menina então ligou para ela e ela, com a desculpa de atender a ligação, saiu da sala e foi se trancar no banheiro. De dentro do banheiro, ela ligou para a Pediu mãe, ajuda. e isso, e a mãe veio buscá-la. Então, a gente capturou o cara, ele imediatamente falou
que ele realmente teve aquele comportamento, mas ele achava que era um ato de coleguismo. Eu juro por Deus, ele usou essa terminologia, coleguismo, tá? E aí, prendemos o cara, a prisão dele foi convertida numa prisão preventiva, então ele continua preso, tá? Ai, que bom. Só que, não, isso é ótimo, é fantástico, é menos um filho da puta. Só que é o seguinte, a quantidade de mensagens que eu recebi de seguidoras dizendo, olha, isso aconteceu comigo, isso aconteceu na faculdade, isso aconteceu com um professor, isso aconteceu quando eu era criança, foi uma enxurrada, sabe? Que eu não conseguia dar conta de ler e responder. Então, o que eu comecei... Diga. Na verdade, assim, chamou a atenção esse caso, porque aqui na nossa região, nós somos aqui da região de Alphaville, né? Nós somos um grupo de mães de mulheres aqui de Alphaville, claro, nós temos mais pessoas, temos em Goiânia, Belo Horizonte, mas a nossa base principal é em Alphaville. E em Alphaville aconteceu um caso exatamente essa semana, numa unidade de uma escola que tem uma unidade em Alphaville e uma unidade em Pinheiros, que um professor que está lá há 20 anos dando aula de história, ele foi preso nessa operação da Polícia Federal agora, chama Luz da Criança, enfim. Luz da Infância, né? Uma Luz coisa da assim. Infância, isso. Ele foi capturado porque ele usava caixas de remédio com microcâmeras, ele dava aula de história e teatro. Ele colocava as caixas de remédio em lugares estratégicos para pegar as meninas de saia, enfim. E o que me chamou a atenção foi justamente a coincidência, porque nós estamos falando de professores, que é o lugar onde nós, mães... Esse é o erro que as pessoas cometem, entendeu? Eu vou abordar exatamente esse ponto. Então, em primeiro lugar, tá? Estamos entre adultos, estamos entre pessoas conscientes que estão aqui para tentar compreender o que eu estou explicando. Então, eu vou explicar o seguinte, isso é do ponto de vista da medicina legal, tá? Olha só. Quando uma pessoa sofre de uma parafilia, que é um distúrbio psicológico relacionado com a atuação sexual, com o desejo sexual, então, do ponto de vista biológico, normal é você direcionar o seu desejo sexual para uma pessoa que tem capacidade de aceitar, capacidade de interagir. Né? Corresponder, exatamente. Isso é o normal do ser humano, tá? Então, homens púberes têm atração por mulheres púberes. Isso é o padrão, o normal, digamos assim, o que é correspondido naturalmente, tá? Não estou entrando em outros detalhes aqui. Eu estou falando que existem parafilias, tá? Então, existem doenças relacionadas com o desvio dessa vontade sexual, tá? Então, pessoas que têm a vontade sexual direcionada para outros objetos que não uma pessoa madura, tá? Essas pessoas, eu vou te fazer uma pergunta bem sincera. Uma pessoa que tem atração sexual por corpos mortos, chama necrofilia. Essa pessoa, ela tem a tendência a se aproximar desse corpo morto, tá? Aonde que essa pessoa vai trabalhar? No necrotério, sei lá, num lugar desse. No IML, no necrotério, no cemitério. Ela tem uma tendência a se aproximar do objeto de desejo dela. Ponto. Tá? Agora, como que isso funciona com pedófilos? O que é a definição de um pedófilo? É uma pessoa que tem atração sexual por um menor impúbere. O que é um menor impúbere? É uma pessoa que não tem características sexuais desenvolvidas. Então, todo ser humano olha para um ser humano da mesma espécie e consegue distinguir. Isso é um bebê, isso é uma criança, isso é um adolescente, isso é um adulto. Isso está maduro sexualmente. Isso não está maduro sexualmente. Então, quando a pessoa não consegue distinguir e ela direciona a energia sexual, o desejo dela para um menor impúbere, essa pessoa vai se aproximar do objeto de desejo. E aí, onde que ela vai trabalhar? Escola. Tá? Vai trabalhar na escola, vai trabalhar na biblioteca, vai trabalhar com babysitter, vai trabalhar com qualquer coisa, zelador, qualquer coisa que aproxime do objeto de desejo. Então, sempre que existe
uma pessoa que está próxima de um objeto de desejo, você tem que entender o motivo dela estar ali. Tá? Qual é o motivo? Você, como um profissional, um policial, um delegado, que também tem essa coisa com a medicina legal, com criminologia, é possível identificar esse perfil? Isso é uma das perguntas que a Fernanda fez, não, a Vivi fez, e eu também estou fazendo. É possível? Sim, sim. Tá? Você tem que entender quem é a pessoa que está interagindo com o seu filho. Entende? Eu não estou aqui tratando das hipóteses que eu vou dizer que é a grande maioria. Tá? Até hoje, eu tenho 8 anos de polícia. Tá? Até hoje, eu lidei com pouquíssimos casos de estupro. Tá? Pouquíssimos casos vieram até mim. Não quer dizer que não aconteceu. A maioria acontece e não é comunicada. No entanto, aqueles que aconteceram, eu te digo da minha experiência pessoal, tá? A maioria dos casos de estupro são dentro do seio familiar ou da convivência próxima. Tá? Por quê? Porque existe uma quebra daquele bloqueio de confiança. Então, a pessoa, ela gera em volta do filho dela uma redoma de proteção. Então, ela tem medo do estranho, ela tem medo daquela pessoa que não tem convívio. Ela perde o medo de quem tem convívio. Então, você não tem medo que o seu filho seja estuprado pelo seu primo. Você não tem medo que seu filho seja estuprado pelo professor. Você não tem... Porque são pessoas da convivência que você ignora que representam um risco. E esse é o problema. Esse foi o depoimento da mãe. A mãe dessa menina falou assim... disso, que a mãe se sentiu culpada. Ela falou, né? Eu me senti naquela situação dela. Exatamente, a mãe falou assim, olha, ela já tinha me falado que o professor olhava para ela estranho. Ela ignorou um sinal. Por que ela ignorou o sinal? Porque o nosso cérebro ele está condicionado a ignorar um monte de coisas. Porque se a gente for prestar atenção em cada sinalzinho que está acontecendo, você não vai fazer nada da sua vida. Então você está acostumado a ignorar. Quantas vezes você está conversando com seu filho? Eu não tenho filhos, tá? Eu tenho um irmão de 14 anos. Ele nasceu quando eu tinha 18. Então, eu vi que você estava fazendo faculdade, você teve que deixar de brincar com ele para fazer o concurso, enfim, eu estudei você também. Eu sou jornalista, então eu sou curiosa. Eu tive essa experiência com ele. Quantas vezes eu estava ali conversando com ele, achando que eu estava conversando, quando eu estava simplesmente deixando ele falar sem prestar atenção, porque ele não estava dependendo de uma resposta imediata minha, eu estava continuando a fazer aquela outra coisa que eu tinha que fazer. Então, essa questão de realmente prestar atenção em como o filho percebe os relacionamentos é importante. Tá? Primeiro ponto. Mas, eu acho que o principal é você treinar o seu filho para ser responsivo. Treinar o seu filho para saber responder às possíveis ameaças que estão presentes, porque você nem sempre vai estar lá. Não, muito pelo contrário, né? Exatamente. Gente, tem casos dentro da igreja, que a mãe vai deixar o filho lá para fazer uma catequese e ele é abusado, porque isso, a gente também tem muito essa coisa que eu tenho 2 meninas e um menino, né? E a gente fica sempre muito preocupada com as meninas, mas os meninos também sofrem. Do ponto de vista da vulnerabilidade, até os 14 anos, mais ou menos, fisicamente, o menino é tão vulnerável quanto a menina. Ele não teve ainda aquele impulso de testosterona que vai fazer com que ele fique agressivo e forte, tá? Então, o menino tem mais testosterona do que a menina, mesmo numa idade jovem? Sim, mas não é o suficiente para tornar ele agressivo o bastante para se livrar desse tipo de situação. Então, o que eu acho que é muito importante que os pais e as mães façam nesse momento? Então, nesse momento... Atenção, mãe, preste atenção, pai e mãe, presta atenção. Isso. Vamos lá. Os pais, as mães, eles precisam treinar os filhos para serem responsivos às ameaças. Tá? Então, o mundo sempre foi muito perigoso. Tá? A gente sempre teve uma série de ameaças aí rondando o ser humano. Né? É por isso que a gente se sente confortável em lugares abertos, porque a gente consegue enxergar as ameaças vindo.
Por isso que algumas pessoas se sentem confortáveis em lugares fechados, porque você se sente seguro. Então, como que você precisa treinar o seu filho? Você precisa primeiro deixar ele vivenciar as situações de risco, porque naturalmente ele vai reagir. Tá? Então, na hora de atravessar a rua, tá? Você sente que a criança fica mais atenta ao movimento dos carros. Então você tem que utilizar esse momento para explicar o porquê que ela deve ficar atenta. Ela fica naturalmente atenta porque existe algo se movendo em alta velocidade. Você precisa explicar, olha, existe aqui um risco que você pode ser atropelado por um carro. Mesma coisa. Animais. Você precisa demonstrar que animais são um risco, cachorros, né? Animais maiores, dependendo do lugar que você está, um cavalo, uma vaca, uma coisa assim. Olha, um animal é um risco porque ele pode te morder, ele pode te machucar. E isso acontece também. Então você explica o motivo do risco. E aí você precisa introduzir o medo de outros seres humanos. Não medo no sentido de não desejar estar perto, mas de separar quais são os seres humanos que apresentam risco ou não e quais são os comportamentos, isso é o mais importante, os comportamentos humanos que são aceitáveis e quais não são aceitáveis. Ótimo, é isso ótimo. Que vai ser a grande salva. É isso. Por quê? Essa menina, ela ficou traumatizada, naquele momento ela ficou gelada, ela ficou sem reação, porque ela não foi treinada a reagir. Ela sabia que tinha alguma coisa de errado, mas a mãe dela nunca falou, olha, caso aconteça uma situação que a pessoa encosta em você, aonde ela não deveria, você deve fazer isso. E treinar. Entende? Deixa eu te fazer uma pergunta. Treinar a criança. Deixa eu te fazer uma pergunta, que também foi um pouco da Fernanda. Não, essa foi minha mesmo. Existe algum perfil preferido desse doente? Por exemplo, as mais tímidas ou as mais saidinhas? Não, independe. Não. Porque às vezes a gente fala assim, a menina já tem um corpinho, aí você põe uma roupa justinha. Não é esse tipo de alerta. Não. O alerta isso é o que faz com que a pessoa tenha um falso senso de segurança. Sim, perfeito. Ah, não, eu não sexualizo meu filho, então ele não vai ser objeto de desejo de um pervertido. Ele vai. O que faz com que o pedófilo ou a pessoa portadora de uma parafilia tenha desejo sexual por uma criança, por um adolescente, não é o fato de ser uma criança ou adolescente, não é o fato de parecer sensualizado como uma mulher adulta. É o fato de não possuir as características de desenvolvimento. Então a ausência de seio, é a ausência de curvas femininas, é a ausência de características musculares, é a ausência de pelos. Entende? Nossa, é isso que gera. Exatamente, é isso que gera conexão. Então você tem que, na verdade, treinar a criança para reagir. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem cadeirinha para criança no carro? Tenho. Tá. Quantas cadeirinhas você tem? Hoje eu tenho 2. Antes eu tinha 3. Tá. Imagina que você tem uma só, para poder exemplificar, tá? Ok. Você tem, a maioria aqui das pessoas tem uma só. Sim. Aonde que você coloca a sua cadeirinha, se você tem uma só? Do lado que eu enxergo, por exemplo, eu estou aqui desse lado dirigindo, eu ponho nesse, porque se eu virar, por quê? Eu estou enxergando. Porque aí você quer conversar com o seu filho. Isso, eu me sinto mais próxima dele. Se você for assaltada, quem vai ser abordado no veículo? Eu. O motorista. O motorista tem controle. Sim. O motorista tem controle do veículo. Então o criminoso vai abordar o motorista. Sim. Como que você vai tirar seu filho da cadeirinha se ele está do outro lado? Eu penso nisso. Acho que você quase não vai todos tirar. Os dias. Eu com 3, você não sabe, amigo. Você não sabe, amigo. Eu falo, não. Eu não saio de casa. Simplesmente. Você não vai tirar, tá? Então, como que a gente resolve esse impasse? Você que tem 2, que tem 3 cadeirinhas, você resolve criando nos seus filhos uma rotina de segurança que envolve a cadeirinha. Então, por exemplo, eu falo isso porque eu sou instrutor de tiro. A gente tem um curso de tiro voltado para mulheres. Eu quero fazer, hein? Eu quero fazer, vou fazer. Vamos lá? Quero fazer. Vamos lá, dia 21 e 22 de março. Aí, olha só, depois a gente conversa mais sobre isso. Aqui em São Paulo? Depois eu quero que você deixe... Isso, Atibaia.
Ah, minha terra natal! Oba! Então vamos Muito lá. bom. Então, olha só. Você treina o seu filho para saber sair da cadeirinha e saber se posicionar numa posição de segurança caso seja necessário. Ah, mas eu vou traumatizar meu filho. Não, você não vai traumatizar o seu filho. Você vai simplesmente mostrar para ele que aquela sensação que ele tem de que o mundo é perigoso, ele tem essa sensação, ele sabe disso. Você vai trazer para ele uma possibilidade de viver dentro desse mundo de forma ordenada e não caótica. Ele não vai sentir medo. Né? Eu tenho um amigo que é carioca, que fez o curso, e ele me mostra vídeos dele treinando essa saída emergencial do carro. Né? Você sabe que a minha melhor amiga, eu tenho minha melhor amiga que ela está aqui assistindo, a Andressa, ela foi morar lá em Orlando, e no primeiro dia de aula das filhas dela, que ela colocou numa escola lá, ela foi morar lá, no primeiro dia de aula das meninas, elas nunca tinham falado inglês, chega lá, eles estavam fazendo, no dia que elas chegaram, o treinamento de caso entrasse algum, como é que fala? Terrorista. Então, active shooter. Isso, então, quer dizer, isso é uma coisa que deveria acontecer toda hora com a gente. É que a gente está fingindo que não acontece. Então a gente não fala, então a gente finge que não acontece, mas aí é o erro. Isso. É isso. Você matou. Né? A pessoa, ela sente, o adulto, ele tem medo que aconteça algo com o filho dele. Aí, como ele não tem uma solução, ele se engana. Ele se ilude, ele fecha a boca, ele engole o sentimento de medo. Ele não age em cima desse sentimento. Então, a criança, ela sabe que o mundo é perigoso, ela sabe que tudo representa um risco, ela sabe que tudo machuca, mas ela não tem uma solução. Então, você dá uma solução para a criança. Você explica, olha, caso seja necessário a gente sair muito rápido do carro, eu preciso que você solte a cadeirinha, ou eu preciso que você faça um determinado som, se for uma criança muito pequena, para alertar o criminoso de que tem uma criança dentro do carro, para justificar o fato de você ter que tirar a criança antes de sair. Então, existe uma série de características, uma série de instruções que o pai tem que ter junto com o filho. Como que isso se traduz para a situação de abuso? Tá? Então, primeiro, qual que é a diferença disso que eu falei, né, desse crime que foi praticado versus o estupro? O estupro, propriamente dito, ele é praticado com violência ou grave ameaça. Então, violência é violência física. Tá? A pessoa segura a criança e pratica o ato contra ela. Ele aponta uma arma para a criança e pratica o ato contra ela. Então, isso é estupro. O que eu trabalhei... Aquilo que você... Não. É o que existe violência. Existe violência. Tá? Violência. O crime que esse rapaz praticou é uma importunação. Tá? E esse crime foi criado, acho que ano passado, ano retrasado, quando aquele maluco ficava se masturbando em cima das mulheres no ônibus. Você lembra disso? Lembro. O cara no meio do ônibus tirava o pênis para fora e se masturbava em cima da pessoa. Então esse é um crime que não existe violência. Esse professor não praticou violência contra a criança, contra a adolescente. Ele não bateu nela, ele não apontou uma arma, ele não mostrou uma faca. Ele simplesmente se aproveitou da situação e colocou a mão nela. Né? Então, essa situação, aonde que a adolescente, aonde que a criança tem que entender? Que certas pessoas não podem encostar nela. Não podem encostar em determinadas partes do corpo dela. Então o professor pode pegar na mão, pode pegar no braço, não pode pegar na barriga, não pode pegar no pescoço, não pode pegar no braço, nas pernas. A gente tem que falar, né? Aprender a se comunicar com o filho. A verdade é essa, gente. A gente tem que parar com essa história de que a gente não fala, não existe. Não. Ele vai existir, você falando ou não. Só que você tem a chance de preparar seu filho para uma situação dessa, ou deixar ele despreparado e petrificar a menina, porque a menina ficou lá parada, ela não sabia o que ia fazer. E como ela era um pouco mais velha, ela ainda teve a malandragem de mandar uma mensagem, ela criou uma situação para fugir. Mas uma criança de 9 anos, de 7, de 6, não vai fazer essa conexão, essa sinapse, entendeu? E se o cara utilizar uma ferramenta lúdica para praticar esse crime? Nossa.
Nossa, nem me fala. Já falei para minhas E filhas, sem se trouxer alguém aparecer e falar assim, olha, vem aqui ver nesse carro um cachorrinho lindo. Eu falei para elas, não é para ver cachorrinho nenhum cachorrinho vocês vão ver. Eu dei uma apavorada, né? Porque eu já sou mais de falar, mas eu sei que tem muitas mães que não falam. Sim, é exatamente isso. Uma aluna minha no Rio Grande do Sul estava numa festa de aniversário com várias crianças, e aí um dos filhos dela, ela tem 2 meninos, um dos filhos dela, eles já passaram por treinamento comigo, um dos filhos dela veio e falou assim, olha mãe, o fulaninho aqui, ó, filho do promotor de justiça da cidade, estava atravessando a rua para entrar no carro daquele cara lá. E o moleque de 4 anos de idade veio falar isso para a mãe dele. Por quê? Ele sabia que existia um risco e ele sabia que numa situação dessa o que ele tinha que fazer era se afastar da pessoa que estava oferecendo o objeto lúdico para ele, para evitar uma situação pior no futuro. Caramba, tá vendo? É impressionante, a comunicação. Deixa eu fazer uma observação em relação ao comentário aqui. Deixa, claro. A Daqui a pouco doutora Ivani... eu vou fazer algumas perguntas para a gente não ficar com muita pergunta para o final, tá? A Ivanice Cardoso falou aqui, ó. Ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar a criança sem que ela permita. Então, Ivanice, eu acho que tem um elemento aí, tá? Que é a criança ela não tem capacidade de permitir. Entende? A criança não pode, ela não pode pensar que ela pode permitir. Por quê? O criminoso, ele tem uma mente desenvolvida, tá? Ele é adulto, ele tem já estratégias preparadas e testadas para seduzir a criança, e ele é capaz de fazer com que a criança aceite o que está acontecendo. Ele é capaz de convencer a criança de que é positivo para ela ter essa interação com o criminoso. Então, o que deve ser criado? Devem ser criadas zonas de limite. Né? Então, independentemente da situação, mesmo que seja um médico, tá? Não deve encostar em um determinado ponto, mesmo que seja uma enfermeira, uma coisa assim, deve criar na criança essa reação de não, aqui você não pode encostar, aqui eu preciso falar com a minha mãe, aqui eu vou chorar, eu vou gritar. Entende? Que é a resposta que ela pode dar para aquela situação. Deixa eu te fazer uma pergunta que a Fernanda me fez um pouco antes de você entrar na live. Quais são as provas, por exemplo? Você está começando a desconfiar, você é uma mãe mais atenta, é uma mãe que conversa, e você começou a desconfiar que seu filho está com alguma mudança no comportamento. Existe alguma prova que você pode colher sem prejudicar a vítima? Então, assim, na dúvida você comunica. Foda-se. Tá? Então, a escola tem que ter capacidade de lidar com a interação que os professores têm. Se a criança te narrou numa conversa, num bate-papo, né? A gente fala muito, existe o termo técnico que é debriefing, né? Que é você narrar tudo o que aconteceu. É um termo técnico em relação a operações e outras coisas assim. Então eu sempre fazia um debriefing com o André em relação a determinados, uma atividade extra-classe. Eu tinha mais confiança nas professoras do dia a dia dele, que eu conhecia, e eu já tinha conversado, já tinha trocado ideia e já tinha sentido, né? A professora, então eu já tinha mais ou menos a ideia dela. Agora, uma vez eu fui buscar ele na escola e ele estava na aula de educação física. E antes de sair da aula, ele deu um abraço no professor, o professor deu um abraço nele que eu não gostei. Eu senti assim, não tá certo, gente, isso daí. Ainda mais você com a sua cabeça, não deve ser pior. Aí eu sentei o André e fiz um debriefing, fiz ele me contar tudo, do começo ao fim, detalhe por detalhe, sem ele perceber que ele estava sendo interrogado. Mas eu demonstrei o máximo possível de interesse em resgatar todos os detalhes do que estava acontecendo para poder suprir essa falta de informação. Então, eu acho que você deve tentar obter o máximo de informação em relação aos seus filhos. Se você tem uma desconfiança, se passou pela sua cabeça que algum comportamento do professor ou de qualquer pessoa foi impróprio, você deve comunicar imediatamente. Por quê?
as escolas, do ponto de vista administrativo, elas têm que tratar com os pais. Então, se os pais apresentam uma demanda, pode ser que não seja a primeira. Entende? E pode ser que o professor seja chamado a explicar o que está acontecendo ali. E existe uma desqualificação pelo fato da criança ser menor? Como é que é o posicionamento? Por exemplo, a criança... Não existe isso. Pelo fato de ser menor, sempre é ouvido. Não, tem que ouvir. Você tem obrigação de ouvir. Se você não ouvir, você está descartando uma prova de um crime. Entende? Sim. Aí existem ferramentas específicas. Então, por exemplo, eu trabalhei com crianças e adolescentes que foram vítimas de crimes graves, né? Então, crianças foram vítimas de homicídio, crianças foram vítimas de outros crimes, e às vezes existiam crianças junto com eles. Então, a gente tinha uma ferramenta no Hospital Pérola Byton, que era uma espécie de depoimento realizado na presença de psicólogos, que é um estudo completamente diferente. Isso daqui eu não sou capacitado para fazer, outras pessoas não são capacitadas para fazer, é algo assim super específico. Então a criança vai lá, passa por uma série de conversas e os psicólogos tentam extrair o máximo possível de informação. Agora, no dia a dia em casa, você tem que ter noção muito certa de quando que o seu filho está falando a verdade ou não. Né? Você conhece ele, você sabe, você testa, você sabe quando ele faz um tique com a boca, ou com o olho, ou com a cabeça, ou algo que ele faz quando ele está mentindo. Então, você tem que ouvir a criança e saber identificar quando ela está mentindo e quando ela está falando a verdade. E você tem que ir a fundo disso para obter essas informações. Então, o que é sempre muito claro, tá? Toques impróprios, é sempre muito claro. Ele me tocou nessa região. Ponto. Acabou. Isso tem que ser comunicado. Ele se referiu a mim de certa forma, ele me conduziu de certa forma, ele pediu para que eu fizesse determinada coisa, ele me filmou, ele me gravou, entende? Essa é a questão. Então você tem que trazer esses elementos, é muito importante. Deixa eu abrir aqui a caixinha com as perguntas. Como falar com a criança sobre assédio sem causar pânico ou insegurança? Quando identificamos um abusador, precisamos ter provas, isso eu já te perguntei. Como produzir provas suficientes para que a justiça não solte o abusador? Eu vou contar desse caso específico. Esse caso específico, o cara ficou preso preventivamente, simplesmente com o depoimento da vítima. E com a confissão dele de que tinha praticado o ato. Tá? Eu li a decisão. A decisão era bem clara. Olha, esse tipo de ato é intolerável na sociedade. Ponto. Tá? Isso todo mundo concorda. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que acha que uma pessoa adulta manter uma relação com uma criança ou um adolescente é algo possível. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, é um assunto polêmico, tá? Mas é uma coisa que eu tenho vontade de saber. Por exemplo, a castração química, por exemplo, você é favorável? Porque nesse caso... Super, é fantástico. Porque um cara que ele faz um tipo desse é porque ele tem essa doença aí, que eu não sei se é o nome técnico, mas é um problema, ele não tem como conviver com a sociedade sem praticar isso novamente. O ser humano, todo o comportamento dele é hormonal. Se você retirar a testosterona de um homem, ele vira um gato castrado. O que um gato castrado faz? Um cachorro castrado faz? Come e dorme. Ele não tem capacidade de raciocinar. Tá? Eu lembro sempre de um episódio que meu pai estava passando por uma fase de... Ele estava numa situação pré-bariátrica. Né? Então, antes de fazer a cirurgia bariátrica, ele passou por um conjunto de profissionais que iam tentar identificar por que ele estava naquela situação. Né? E ele recebeu uma receita para ansiolítico, porque o psiquiatra diagnosticou que muito do que ele comia estava relacionado com a ansiedade. Né? Para suprir a ansiedade. Ele tomou ansiolítico, ele perdeu muito peso, 30 quilos, mas ele virou outra pessoa, ele não era mais meu pai. Ele era...
da paz. Outra pessoa. Não, era outra pessoa. Era outro ser humano. Entende? O que está faltando então, assim, para isso ser... É muito longo isso? É assim, algo é que muito inatingível? É que do ponto de vista constitucional, o Brasil considera uma pena cruel a castração química. Tá? Outros países não consideram. Então, a gente pode caminhar nesse sentido, mas a gente vai ter que mudar a nossa visão. A gente vai ter que entender o seguinte, olha, um cara que tem uma parafilia, ele não vai parar de desejar, a não ser que a fonte do desejo se esgote. Entende? Se você cortar o pênis desse cara, ele vai continuar praticando atos que vão satisfazer o desejo de dele. alguma forma. Sim. Exato. Porque então, você precisa... A Ivani, de novo, ela entrou aqui, ela falou assim, mas gente, precisamos falar sobre a diferença entre o pedófilo e o criminoso abusador, porque é diferente, né? Um é mais então, voltado para... Eu coloquei um guarda-chuva grande, que é parafilia. Tá? Então pode ser o cara que tem desejo por menor impúbere, que é o que a gente chama de pedófilo. Pode ser o cara que tem desejo por pré-adolescentes, por adolescentes. Tudo isso está relacionado. Tá? A partir do momento que o cara... Eu estou colocando eles dentro de um grande saco, todo mundo junto. A partir do momento que o cara está disposto a satisfazer a lascívia dele, o desejo sexual dele, mediante interação com uma pessoa que não deseja, ele é um criminoso. Entende? Pode ser um maior de idade, pode ser uma senhora, pode ser um animal. Não importa. Ele está disposto a praticar um ato sexual contra alguém que não concordou, que não anuiu. Não existe ali... é que me fugiu o nome agora, o termo. Não existe... anuência, não existe consentimento. A partir do momento que você tem uma pessoa que está disposta a praticar um ato sexual sem consentimento, essa pessoa está praticando crime. Pode ser contra criança, contra adolescente, contra maior, contra animal, contra o que for. Entende? Isso não pode acontecer. É inaceitável na nossa sociedade. Tá? A nossa sociedade trabalha com ato sexual mediante consentimento. Ponto. Tá. Sem consentimento não pode. Não pode, tá? E acabou. Não tem o que se discutir. Não existe. E aí, e deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim. Você como um policial, né? Assim, quando você... Porque quando chega para você, quando a coisa já aconteceu, né? Por exemplo, que nem como aconteceu essa ação aí que a gente assistiu na imprensa, mais uma sexta fase de uma operação de pedofilia, porque isso é uma coisa que não acaba nunca, né? É uma coisa que é sem fim, né? E olha só, existe uma discussão muito séria sobre pornografia, tá? Olha só. Tá. O que eu vou falar é complexo, tá? E existe um risco de ser mal interpretado. Então eu vou detalhar. Existe uma diferença entre fantasiar e passar a ação. Tá? Fantasiar não é crime. Passar a ação é crime. Então, dentro da sua cabeça, você imaginar que está realizando um ato sexual sem consentimento não é crime. Você agir, passar a ação, trabalhar, realizar um ato sexual sem consentimento é crime. Agora eu te pergunto, e a pornografia? Tá? A pornografia que envolve a exploração de uma cena de sexo com crianças é criminosa, porque uma criança foi submetida àquele ato. Agora, no Japão, é muito difundido conteúdo sexual desenhado. E aí? E é amplamente difundido esses desenhos aqui também na nossa cultura, né? Hoje em dia a internet está trazendo isso demais.
Certo. Então, olha só. Existe uma teoria que diz que existe uma grande população que não passa a ação porque está contida na bolha da pornografia. E aí, se você estourar essa bolha e proibir a pornografia, você vai ter mais pessoas passando a ação. Vixe. Entende? Então, existe, isso é muito complexo. É muito complexo, tá? Mas existe uma parte da doutrina que diz que se você combater a pornografia infantil, existe uma probabilidade de mais pessoas passarem a ação. Caramba, gente, que... E não existe um remédio, como diz a Vivi aí, para acabar com isso? Existe, Vivi. Existe, tá. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vai dando água? Exato, em que região, tá? Né? Porque pode estar acontecendo... Qual que é o problema? E você não sabe, né? Dentro da tua casa, do teu núcleo familiar, né? Porque pode acontecer. A lógica, tá? A lógica que eu tô adotando é que você nunca vai ter controle do ambiente. Nunca. Sim. Você nunca vai ter controle de todos os seres humanos. A única coisa que você consegue controlar é o seu filho. Assim como a única coisa que você consegue controlar é a sua capacidade de se proteger. Então, por que as pessoas devem portar armas? Porque você nunca vai conseguir desarmar o mundo. Não. Você nunca vai conseguir pacificar o mundo. Sempre vai ter um filho da puta disposto a te causar mal. Então o que você tem que fazer é estar preparado. Tá? Você tem que preparar a sua família. Eu sou 100% a favor disso. 100, mas 100, 1000% a favor disso. Você tem que preparar a sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a sua empregada. O mundo inteiro tem que estar preparado, porque não tem como você impedir que esses seres humanos existam. Não tem como você trancar, diferenciar, diagnosticar. Não tem como passar assim, ó, um scanner no mundo e separar os pedófilos numa salinha. Entendeu? Você tem que necessariamente aprender a se defender. Muita gente ali está perguntando mais sobre aqui pra o debriefing. Isso que eu falei da conversa. Como fazer, né? Tá? Então, assim, aí eu recomendo um pouco vocês trabalharem com técnica de negociação. Tá? Eu tenho certeza que todas as mães, todos os pais... Você podia abrir uma turma, vir trazer, e trazer isso aqui para você. Você bem que podia, hein, gente? Vamos marcar. Vamos marcar essa palestra aí. Boa. Olha só. A negociação, né? O pai e a mãe, eles já são especialistas, eles negociam o tempo todo com os filhos para fazerem tarefa, para lavar a louça, arrumar a cama, fazer menos bagunça. Então, você tem que trabalhar a técnica de negociação para que o seu filho tenha a capacidade de narrar para você o formato da interação que ele tem com outros seres humanos. Então, você faz isso num primeiro momento de forma monitorada. Então, você permanece, por exemplo, permanece aqui na mesa, o seu filho está ainda sob seu alcance visual e ele está tendo uma interação com outro adulto. Você mantém ele com aquela interação, posteriormente você pede para ele descrever aquela interação. Boa, olha isso, que dica genial, gente. Porque aí você está enxergando e você está vendo o que o filho está fazendo, como que ele está interagindo, qual que está... E aí, ó, aqui eu sou um pouco behaviorista, assim, né? Eu gosto de experiências, tá? Eu já fiz algumas experiências com meu irmão, tá? Então, eu discuti com ele cenários. André, se uma pessoa fizer isso, o que você vai fazer? André, se uma pessoa te pedir tal coisa, o que você vai fazer? E aí você monitora ele, principalmente em ambientes diferentes. Por isso que é muito importante expor a criança, o adolescente, a ambientes desconhecidos, porque é ali que você vai testar realmente a reação dele. Então, leva o seu filho, por exemplo,
numa viagem, leva ele no banheiro e faz ele entrar no banheiro sozinho na sua frente. Já é um desafio gigantesco para ele. Enorme, exato. E o simples fato de você não estar... Né? Você já... Sim. Você vai percebendo. O simples fato de você não estar do lado da criança já é suficiente para ela se sentir nessa situação de risco. Entende? Então, fala para a criança andar sozinha um pouquinho à frente, num shopping, num banheiro de um lugar público, num parque, num lugar diferente. Leva ela fisicamente num lugar que ela nunca esteve e deixa ela interagir com o ambiente desconhecido para sentir qual que é a reação dela com esse ambiente estranho, né? O meu pai sempre descreveu o meu irmão como mais retraído do que eu. Então, meu irmão nunca quebrou um osso, nunca quebrou um dente. Meu irmão é muito mais cuidadoso. Por que o meu irmão é mais cuidadoso? Porque ele foi criado por um homem de 50 anos de idade. Entende? Entendi. O meu pai estava com ele o tempo todo. O meu pai, quando o meu irmão nasceu, meu pai tinha 50 anos. Então, muito mais cuidadoso. Meu irmão, ele vai ser um ótimo adolescente, ele não vai dirigir rápido, ele não vai usar droga, ele não vai ingerir bebida alcoólica, porque ele foi treinado por uma pessoa muito madura. Entende? Entendi. Aversa ao risco. Aí existe alguma coisa, tá? É importante desempenhar esse tipo de função. Na verdade, é muito louco essa coisa da educação, porque assim, ao mesmo tempo que você precisa dar linha para a pipa, né, você tem que controlar o movimento lá no ar, né? Então é muito louco, gente. E isso dá trabalho. Mãe, pai, que vocês estão aqui assistindo, se você está achando que a maternidade, a educação é fácil, é porque você está fazendo tudo errado, porque não tem coisa mais difícil no planeta do que... E ainda mais eu com 3, cada um tem uma personalidade, então o que funciona para um na comunicação, com o outro não funciona. Sabe o sinestésico, o visual, qual que é a diferença auditivo, de idade entre eles? 2 e 2. São a cada 2 anos. E quais são as idades? 9, 7 e 5. Tá. Qual que é mais resistente à dor? A dor, eu acho que é a do meio. A recheio da bolacha. Tá. Ela é mais dura na normalmente, isso. Assim, a criança que ela é mais resistente à dor, ela é mais firme, né, e ela é mais fácil de ser treinada, normalmente. Ela é mais fácil mesmo. A minha mais velha é a mais retraída, ela é mais reservada. Então, ela não consegue falar sobre as emoções dela, ela não consegue falar o que aconteceu no dia. Ela vai me dar muito mais trabalho. A do meio e o pequeno, eles falam mais abertamente sobre as coisas. E falam com riqueza de detalhes. Eu acho que isso eles me puxaram muito. A minha mais velha puxou muito o meu marido, a minha sogra, que eles são mais... mais distantes. Então é mais difícil falar com ela mesmo, né? É que ela também não corre muitos riscos. Ela já é o seu irmão. Né? Eu acho que ela já veio mais velhinha. Ela já veio do mais velhinho, então ela não corre muito riscos, né? Então, ainda bem que eu ainda tô no lucro. Legal, legal, muito bom. Mas vamos fazer essa experiência. Então, o dia que você estiver disposta, a gente faz né? E aí, voltou com voz? Voltou com voz? Voltou com voz? Alô? Alô? Oi? Oi. Vamos ver se a gente consegue agora achar o Dr. Paulo Bilinski de novo. Tomara que ele ainda esteja aqui. Poxa vida. Esse Instagram, por que ele limita em 1 hora? Tava tão gostoso o papo, eu já nem sei. Acontece. Acontece, não tem problema. Eu acho que a gente tocou em vários assuntos importantes, a gente falou muita coisa legal. E acho que não deu para ficar disponível, né? Acho que ficou. Eu salvei. Ficou? Ficou. Então beleza. Eu salvei. Então beleza. Vai dar para o pessoal assistir depois. Eu não salvei porque tinha muita gente pedindo, né? Tá. O que eu vou sugerir é que a gente faça isso com mais frequência, né?
e que você colete, né, essas informações. Eu acho que a gente tem públicos muito diferentes. Isso é bom. O meu é estritamente né? feminino, o seu é estritamente masculino, mas eu acho que essa é a grande mágica da vida, é a gente se entender, né? E a gente Não, eu acho que é isso que a gente precisa assim, sempre que você tiver algum tema, que você precisa de alguma conversa, alguma orientação, alguma coisa assim, eu estou super à disposição. Minha experiência profissional está à disposição de vocês, não só, né, como delegado de polícia, mas também como instrutor. Isso é algo que faz a diferença. Então, é isso que eu quero falar. Assim, se a gente conseguir montar, por exemplo, como que você pode montar uma turma de preparação mesmo, né? Porque a gente, como mãe, a gente precisa aprender a ser mãe também. E entre essas habilidades que a gente precisa desenvolver, essa que você falou do debriefing, de várias outras, de saber negociar, de identificar, de conversar, eu acho que todas as mães que estão aqui, e pais também, porque tinha bastante papai aí também, eu acho que é muito legal. E vindo de uma pessoa como você, com todo esse seu histórico, né, profissional, eu acho que pode dar super certo. A gente não pode pensar num curso assim? Eu já fiz uma palestra aí na sede da OAB de Barueri. Eu acho que é perto aí. Né? Eu não conheço, eu acho que é perto. O que a gente pode fazer eu te passo no WhatsApp o contato do pessoal da OAB de Barueri, a gente organiza essa palestra lá, presencial e tal, quem tiver interesse de ir, vai, e também vamos trabalhando no online aqui, porque eu acho que dá para alcançar muita gente aqui. Dá para alcançar bastante gente, sim. Vamos fazer. E é bem mais cômodo, né? Pô, São Paulo é inferno, de trânsito, caralho. Inferno, é verdade. Mas eu acho que é muito importante, sim, que a gente converse sobre esses temas para conseguir, né, começar a plantar a sementinha de que você pode sim agir, você nem sempre precisa ignorar os problemas. Isso. Agir ao invés de reagir, né? Porque eu acho que esse é o problema, esse é o grande lance da mãe. A gente não pode ser reativa, a gente precisa ser proativa quando se trata da educação dos nossos filhos, da proteção, segurança deles, né? A gente está aqui na selva, a gente está na selva. Mas, eu vou fazer o seu curso, hein? E mulheres que são como eu, que eu acho que tem bastante aí, eu tenho bastante Team Ellen aí no nosso grupo, vamos fazer o curso dele de tiro. Você sabe que vai uma escola de tiro aqui em Alphaville. Mas é o que mais tem. Agora vai ter escola de tiro em cada esquina. Eu sou super fã. Eu acho que é muito importante. Mas vamos organizar isso aí. Eu adorei. Agora que eu tenho o seu contato, agora eu vou ficar te enchendo sempre. Não vou te atrapalhar na sua agenda. Que é isso. Mas sempre que a gente houver necessidade de a gente trazer algum tema assim, eu vou te chamar com todo carinho do mundo, porque todo mundo amou. Show. Eu recebi aqui um monte de mensagem. Nossa, que massa, com que live. Então vamos manter ela aí em 24 horas e vamos criar novos assuntos para a gente bater papo. Tá bom? Fechadíssimo. Um beijo, boa noite, viu? Obrigadão, beijão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.